Olá, aqui é o Lécio. Estou aqui passando para falar um pouco sobre o mercado imobiliário. Se você pensa em investir, se você quer comprar casa, realizar o sonho, acho que vale a pena você dar uma olhada nesse vídeo que prometo ser muito breve. É o seguinte, basicamente, a Selic ela tem um impacto direto no mercado imobiliário. Isso se dá porque quando o Banco Central ele aumenta essa taxa, ele quer na verdade diminuir o consumo. E quando ele diminui essa taxa, ele quer aumentar o consumo. Por tabela, isso reprecifica, né? Isso altera todas as taxas de financiamento e empréstimo do país. Então, quando ele aumenta a taxa Selic, empréstimo, financiamento sobe. Quando ele abaixa, empréstimo, financiamento cai. Então, basicamente, isso afeta nosso dia a dia. Então, taxa Selic aumentando, isso favorece a, a queda da inflação porque diminui ou desestimula o consumo. Quando a taxa Selic cai, o dinheiro fica mais barato e assim fica mais fácil, né? As pessoas consumirem, ter acesso ao crédito, financiar, aquela coisa toda. Só que isso você tem um aumento da inflação. Então essa é a inflação que eles tentam controlar. Então você já deve ter percebido que recentemente a inflação está muito alta. E qual o primeiro remédio? Qual que é o paracetamol dado para a inflação? Aumentar a Selic. Outras coisas são feitas, mas a Selic é a que mais ganha destaque. Então, o que a gente veio percebendo é que desde outubro de 2016 a Selic veio caindo de 14,25% para 2%. Então, essa queda só foi possível porque a inflação também veio caindo. Porém, mais recentemente, devido à pandemia, devido a vários gastos públicos, a inflação subiu e de forma tardia o Banco Central agora começou a elevar a Selic. Poxa, por que eles reduziram tanto a Selic? Bem, em tese porque eles queriam saber como o mercado ia se comportar, queriam baratear o custo, porque nós temos assim esse juro rotativo alto pra caramba, né? E também porque nós temos um dos créditos imobiliários mais caros. Então, assim, um dos primeira forma, né, de favorecer o consumo, aumentar o emprego é a construção civil. Então, por isso que quando você reduz a Selic, a construção civil é a mais beneficiada. Mas quando você aumenta, a construção civil acaba sendo uma das mais prejudicadas. Conseguimos observar nessa imagem aqui agora o seguinte: quando a inflação ela subiu, paralelamente a Selic também subiu e na linha azul o preço dos imóveis começou a cair. Nós vamos ver mais à frente que o mercado dos imóveis ele também tem um ciclo de alta, um ciclo de baixa. Nesse período de pandemia é difícil prever se apenas a Selic e a inflação impactou. Só que a gente vai perceber que a Selic tem uma forte participação nisso tudo. Olhando os últimos 10 anos, a gente observa que em 2009, 10, 11, 12 houve um crescimento muito grande do mercado imobiliário. E se a gente recorrer lá à tabela, coincide justamente com o período que a Selic estava em queda. A Selic estava caindo para patamares de 8% nesse período. Então, Selic em queda, mercado imobiliário subindo. E aí, olha só o que aconteceu. Adicional a isso, né? O mercado imobiliário de 2006 a 2011, que foi um período de queda ali da Selic, né? Também um pouco também de retorno de crise financeira e tal. O mercado disparou durante 5 anos. Se você observar ali, ó, coincide, né? O finalzinho da queda ali da Selic 2011 até o ponto de invertida, ou seja, até ali 2012, quando a Selic começa a subir. E em 2012 em diante, a Selic começa a subir e isso afeta o mercado imobiliário. Afeta de tal maneira que com a Selic subindo assustadoramente, né, até 14,25, o mercado imobiliário ele começa a ficar fraco e fica claro aqui no mercado, aqui na evolução dos preços, né? Não só por causa da Selic, tá? A Selic não explica 100% do preço imobiliário, mas fazendo assim um comparativo de gráfico, você consegue perceber que
Quando a Selic ela sobe, principalmente para patamares acima de 10%, isso tira valor do mercado imobiliário. Valor esse que pode até ficar em situações negativas. Então, como eu disse, né, a Selic, ela nesse momento ela está em 6,25. Os analistas ali estipulam que ela deve chegar ali ainda em algo próximo a 9% ainda em 2021, 8% talvez, e deve ficar em 10% durante o ano de 2022. Então, esse ano de 2022 vai ser um ponto de grande observação e inflexão, pois se ultrapassar esse patamar de 10%, poderíamos ter assim um novo pensamento de investimento, pois quando se ultrapassa 8,5% a Selic, a poupança já começa a render 0,5% ao mês. Então até o mais conservador já começa a fazer cálculo. Poxa, eu vou ficar aqui com o meu 0,5% da poupança, sendo que na verdade tem coisa muito melhor, mas o conservador já passa a ter o 0,5% na poupança. E aí outra coisa, quando passa de 10%, todo mundo começa a fazer cálculo. E aí que está o grande perigo no mercado imobiliário. Perigo esse que na verdade, são os investidores ficarem fazendo cálculo se vale a pena tempo de construção, tempo de venda, processos às vezes trabalhistas, do que deixar o dinheiro rendendo ali a 10% ao ano. Que para quem tem milhões, a melhor coisa que tem é ele deixar o dinheiro aplicado. Mas tudo isso aqui não é garantia de nada, pois nós estamos dentro de uma pandemia, hábitos mudaram, muitas coisas influenciam a situação de compra, localidade, desejo, sonho e objetivo. Então, apenas queria compartilhar com você essas informações para que você tome a melhor decisão possível dentro do seu cenário. Se precisar de ajuda, conte comigo.